ya matière. Oremos, Senhor. Oremos, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Tu és bom para nós. Nesta tarde de hoje, hoje é o terceiro dia que estamos a entrar, Senhor, subindo sempre no monte, acabando o nosso programa do Ano Novo, Pai. E hoje a entregar mais esta tarde, que tu possa falando conosco, que tu possa exaltando o Senhor, nossos espíritos, nossas almas, Pai. Assim, Senhor, viemos aproximar nesta tarde para o Senhor a se transformar e a receber o que o Espírito Santo preparou para nós neste ano novo que estamos a entrar. Queremos ser novo e nova pessoas em tudo. Abandone, Pai, o teu servo, Senhor, que vai transmitir a sua palavra, que é a vida para todos nós. Que o Espírito Santo possa ungir e Ele, Senhor, que seja presente em tudo. E tudo o inimigo não está contente. Ele sabe que estamos a vir a renovar nosso espírito, a vida, nossa capacidade para mais lhe vencer. Por isso está contente, ele não está contente. E por isso, Senhor, tomamos autoridade de reprimir, de quebrar, neutralizar, render sem efeito de tudo que vem no mundo das trevas, no mundo das águas, no nome de Jesus Cristo. Pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, a nossa proteção cubra-nos, Pai. Que teus anjos do céu, manda os anjos assumir a segurança deste lugar, Pai. E este lugar no teu Espírito Santo, que o fogo a encher, a queimando tudo que o mundo das trevas, tudo que era bruxaria, não toma lugar. Telefonema, comunicação do mundo das trevas, não toma lugar. Aqueles que estão em estação, aqueles que estão no caminho, aqueles que estão em casa, Pai, toca-lhes, Pai, e pega-lhes nos caminhos, nas mãos, para chegar neste lugar. Que tu possa passar de frente de tudo. Assim logo te entrego todos, entrego o Senhor, ungir nas tuas mãos e interpreta nas tuas mãos. Assim seja. Em nome de Jesus, nosso Salvador, digamos, obrigado, Jesus Cristo. Amém. Aplaudimos pela glória do Senhor. Bien-aimé, tokotelema totanga makomi na Nzambe. Nos colocamos em pé para fazer a leitura bíblica. Tokotanga makomi na Nzambe na mokanda ya Psaume. A leitura encontra-se no livro de Salmos, Psaume chapitre 11, capítulo 11, verset 3. versículo 3. Natangi na français. Amém. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Que ferait-il? Ce qui est kobo ou bien fondation et bukani ou bien ebaluki, moyanga meni okosala nini? Na verdade, que já os fundamentos se transformam. O que pode fazer o justo? Palavra do Senhor. Amen. Tofani pe tobeti maboko pona Sentemos e aplaudimos fortemente pela glória do Senhor. Ya solo na kumisi Nzambe makasi potaza malamu. Agradeço muito a Deus porque Ele é bom. Bolamu na ye yango esali po ete na pokwa oyo tosangana lisusu. A sua bondade nos fez unir na tarde de hoje. Pour na troisième jour, il y a programme na biso, il y a jeûne et prière. Para a concretização do terceiro dia do nosso programa de jejum e oração. Totondi Nzambe koleka. Agradecemos ainda mais Nangolo asali lisusu. pela biso, graça que fez na nzela ya mokambi na biso mosali na ye de révérend Malungu. no intermédio do nosso líder reverendo Malungu. Po ete
to bénéficier la grâce à l'intervention na programme oyo na 3e jour. De beneficiar a graça de representar este programa no 3º dia. Pe nzambe azalukumu po ete azamalamu. Que Deus receba a glória porque é E bom. oyo apesi biso makasi. Ele que nos Na ye. nos trouxe na sua presença. Sika nzambe apambola biso. Deixe que Deus nos Apambola pe abençoe. bandeko baza na nzela bazali koya. Também os irmãos que estão nos caminhos. Bien-aimé, soki toye na oyo esika na Et- etonga. Se viemos Soki aqui, toye ko participer na programme oyo. se viemos participar neste programa, Bien-aimé, nzambe ayebaki yango. bem amado Deus sabia. Eza na eloko moko te kosala masaki nzambe ba permettre yango. Nada pode acontecer sem Deus saber. Soki toye na église. Se viemos na Soki igreja, toye na présence ya nzambe. viemos na presença de Deus, Komi ya nzambe za koloba. como recomenda Na a mokanda ya Escritura. Jean 6. Na mokanda ya Jean 6. João 6. Ke moto moko te ayaki epai na nzambe. Ninguém veio a Deus Soki ye moko nzambe abenga ye apusaki ete epai Yesu sem Masiya. ser chamado a Jesus. Kiti topusani awa na pokwa oyo. A nossa aproximação na tarde de hoje, Bien-aimé, nous sommes les bienheureux. bem amado, somos Nzambe bem-aventurados. ne mutu amemi biso na présence na ye. Deus que nos trouxe na sua Po presença ete toyoka ye koloba. para lhe ouvir falar. Alléluia libota na nzambe. Amém. Ya solo tobandaki programme na biso depuis lundi. Na verdade, o programa começou desde segunda. Mutu asalaki intervention ya lundi. Quem abriu o programa Oyo ezali papa na biso. é o nosso Le papá, révérend Malungu. Reverendo Malungu. Teme na biso tozali kolobela. O tema que estamos a nos basear Ezali bongo mukristu alata bibundeli ya nzambe. cristãos em revista das armaduras de Deus. Pe teme principal na biso papa alobelaki na mokanda ya Ephésiens 6. E o tema principal do papá se baseou no livro de Wana Efésios 6. ezalaki le lundi. Aí foi na segunda-feira. Ephésiens 6 et 11 et 17. Efésios 6, 11 a 17. Ndenge nini mondimi esengeli alata bibundeli. Como o crente deve usar armaduras. Po ete bitumba oyo toza nango. Porque a luta que estamos a passar Ezali bitumba ya nzoto te. não é uma luta de carne, Kasi ezali nde bitumba ya molimo. mas sim espiritual. Alors po obunda bitumba molimo. Para você lutar em espírito, Esengeli ozala bien armé. é preciso você estar bem Bien preparado. aimé. Na tango ya kala ezalaki. Nos tempos antigos era, Na tango ya bitumba. nos tempos de luta, Po batu be bakonzi. Liboso ya okende na bitumba. os reis, antes de irem pelejar, Bazalaki ko armé. Kolatisa makasi bampunda. estavam revestindo com arreios. Mpunda. Arreios, conjunto de objetos para cavalo. A cavalo, né? E alors? Cavalo azalaki kozala bien armé, bien miné. Cavalos já estavam a ser bem preparados. Ndenge Bible elobi na biso. Como diz a Bíblia. Que le cheval est équipé pour le jour de la bataille. O cavalo foi equipado no dia da batalha. Kasi mutu akangolaka. Mas quem livra, Mutu apesaka elonga. quem dá a vitória, Etali Yesu Masiya. é Jesus Cristo. Amen libota na nzambe. Amém. Okoki kolata bibundeli ndenge Você pode sengeli. usar a armadura conforme queres, Kasi elonga eza pa Yesu mas a Masiya. vitória vem de Jesus Cristo. Amen. Amém. Amen. Amém. Et alors, E agora, deuxième jour ezalaki lobi mardi. segundo dia foi ontem, terça-feira. Papa alobelaki na mokanda ya Psaume 91. Papá falou sobre o livro de Salmos 91, 91:5. versículo 5. 91:5. Na Psaume 95. Salmos 91, 5. Ngo papa alobi. Papá tocou ontem, Mais entre-temps azalaki toujours kobeta sete na mokanda ya Ephésiens 6. mas estava sempre voltando no livro de Efésios 6, 11 na 12. 11 a 12. Et alors, E agora, mutu akomaki mokanda ya Efese. o escritor da carta de Efésios Akomaki yango ezalaki ya apôtre Paul. foi apóstolo Paulo. Ye akomaki yango na ntina nini? Ele escreveu com que Ye akomaki propósito? yango comment? Escreveu como? Ye akomelaki ba Efesien mokanda oyo O destino era para os Efésios. ezalaki na ville ya Rome. Era uma Ntango cidade de wana Roma. azalaki na boloko. Naquele tempo estava Donc preso. Efesien ezali moko ya mikanda liboso apôtre Paul. Efésios é uma das primeiras cartas Et escritas por alors Paulo. lettre oyo Agora, esta carta ba Efesien dos pe Efésios ezali même lettre é a mesma oyo carta apôtre Paul que apóstolo Paulo pe atindaki mpona na apocalypse enviou para o Apocalipse, na mokanda na église ya Laodicée. a igreja de Laodices. Lettre oyo ezali toujours même moko na wana. Era a mesma carta. Et alors eloko nini esalamaki? E agora, o que aconteceu? Peuple oyo Esse povo, bango
bazalaki vraiment kosalela nzambe Eles serviam a Deus. kasi ekomaki na ntango moko boye Mas chegou um tempo, bandeko bakotaki malili os irmãos cansaram, bandeko balalaki adormeceram. donc zeli na bango ekitaki O zelo bien reduziu. aimé dans le Seigneur Bem amado ao Senhor, mokristu soki alali o cristão quando adormece, ye alalaka pongi ya mosuni boye te ele não dorme na carne. zeli oyo azalaka na O yango zelo que ele tem oyo tido, azalaki nango na que ele liboso tinha primeiro, ezalaka susu nde wana te já não será da mesma omona forma. akoti distraction Vamos ver que entra a distração. azongeli makambo oyo akala azala kosala Recupera hábitos antigos que ele azongeli mabe cometia. oyo azala kosala Os maus que ele fazia. abosani bolamu nzambe Se asala esqueceu da bondade de Deus. alors lettre oyo eza lokola koreconforte Agora esta carta é uma ke reconstrução. esengeli bolata É bibundeli preciso usar armaduras bundeli ya molimo espirituais. soki mokristu Se o cristão ali bien armé for bem ye armado, alati bibundeli ya molimo usar armaduras espirituais, mwa ye azonga nsima ezali te não tem como ye recuar. ye akokende toujours liboso Avançará sempre na bitumba em luta. et alors lelo oyo ezali troisième jour na Agora, biso hoje é o nosso terceiro tozali dia. kolobela Vamos falar na mokanda ya psaume livro de Salmos psaume 11:3 11:3. bien aimé psaume De amado Salmos ezali mokanda moko é um livro, ezali livre moko poétique é um livro poétique poético, ya banzembo é de canções. yango tomonaka na baeglise mosusu comme église catholique Por isso temos visto nas igrejas católicas psaume Salmos yango etangamaka na banzembo é lida em Donc, canções. ezali livre moko etangamaka bien accompagné na instrument musical É um livro que se lê acompanhando instrumentos musicais. yango mingi Eles usam bastante. alléluia libota na nzambe Amém. bon psaume Salmos yango eza pe livre moko é um livro também oyo ekomama kaka na david ye moko te que não foi só escrito pelo psaume Davi. ekomami na bato ebele Foi escrito por mais diversas david pessoas. azali moko oyo akoma mingi na mokanda ya psaume David é um dos que contribui muito para este livro de ye Salmos. akoma 73 livres Escreveu 70 livros. moïse mpe akoma Moisés também escreveu. salomo mpe akoma Salomão também escreveu. bana kore mpe bakoma Filhos de Correia também escreveram. azaf mpe akoma Asaf também escreveu. et alors na psaume 11 Agora, no Salmos 11, moto akomaki yango ezalaki david quem escreveu foi ye Davi. motu akoma ye nde akomaki makambo oyo Ele quem escreveu essas coisas. ye alobi boye Ele disse assim: quand les fondements sont renversés quando os fundamentos se transformam, les justes que ferait-il que pode fazer o justo? na ntango fondement Quando o fundamento, oyo ezali moko oyo ezali bongo base que é a base, na ntango fondation quando fundação soki ebukani quebrou-se, yo moyanga beni tu que é justo, okosala nini o que farás? alleluya Amém. alleluya libota na nzambe Amém. awa toza komona fondation Aqui estamos a ver Fundement. fundação mpe toza komona moyanga beni e estamos a ver o justo. oh makomi ya nzambe elobi na biso A Escritura de Deus nos diz, na mokanda ya efesien 2:20 no livro de Efésios 2:20, ke ya solo bozalaki édifié na verdade foram edificados. Foram edificados na fondement pela fundação ya bapôtre dos apóstolos mpe ya baprofete e dos profetas. alleluya Amém. mwana na nzambe soki azali édifié Filho de Deus, quando é edificado, afandi na fondement quando habita eza na lokola fundação, afandi na maloba na nzambe é como se fosse habita na palavra de alleluya Deus. libota na nzambe Amen. moto oyo afandi na maloba na nzambe Aquele que habita na palavra de oyo Deus, afandi ya so na maloba na que nzambe habita na verdade, na nzambe palavra de oyo ya Deus, solo da verdade, ezali mwa mpasi mpo abukana é impossível ser ezali mwa mpasi quebrantado. mpo atengama É impossível entortar. alleluya Amém. alors toza komona ndako na biso oyo Estamos a ver a nossa casa, notre église nossa igreja. soki tokomi ntina deuxième niveau Chegamos ao segundo nível. donc ce qui veut dire que Quer dizer que fondation na biso eza makasi a nossa fundação é soki forte. fondation ezaka makasi te Se não fosse forte, ndako nde ekweyaki essa casa poderia nde mpe cair. na premier niveau tokomaki te Não poderíamos soki atingir o primeiro fondement nível. ezali soudé Se a fundação for bem ndenge soldada. mokanda efesien 2:20 ezoloba na O biso livro de Efésios 2:20 nos diz: eke tozali édifié somos edificados na fondement pela fundação ya bapôtre dos mpe apóstolos ya baprofete e dos profetas. donc biso église ya nzambe Nós, igreja de Deus, tofandi habitamos nawe esi kozala bongo malakisi no que é ensinamento. tofandi na kati Habitamos ya dentro maloba na nzambe da palavra de Deus. alleluya libota na nzambe Amém. église ya nzambe A igreja de Deus efandaka na malakisi habita nos ensinamentos. mpe tata nzambe na biso na E o likolo nosso Pai nos céus, ye afandi na louange ele habita no louvor. église po esingama A igreja para ser église po ungida, efanda para habitar,
efandaka na malaki. habita nos ensinamentos. Alléluia. Amém. Yango mokanda na Nzambe ezoloba na Por isso o biso. livro de Deus nos diz Ete que na sima na sima ya kondima na bino por detrás da vossa crença, bobakisa oyo ezali bongo connaissance. acrescente aquilo que é conhecimento. Connaissance bino bokobakisa. Conhecimento que vos Ezali acrescentarão. connaissance ya nini? O que é? Ezali connaissance ya kosala minduki te. Não é conhecimento de Ezali praticar armas. connaissance ya koyiba te. Não é conhecimento de roubo. Ezali connaissance ya kokosa te. Não é conhecimento de enganar. Kasi ezali connaissance ya maloba na Nzambe. Mas sim da palavra Yango de makomi Deus. ya Nzambe elobi na Por isso o biso. livro de Deus diz: Peuple oyo o povo que ezangi révélation. faltou a revelação Ezali peuple moko é um povo eza ya kobunga. que está perdido. Mwana na Nzambe atambolaka na révélation. Filho de Deus caminha na revelação. C'est makomi ya Nzambe ezoloba na biso. Por isso a palavra de Deus nos Makomi diz, ya Nzambe elobi boye. diz assim: Révélation ya maloba na yo. revelação das tuas palavras Yango nde epesi ngai intelligence. é que me concedeu a inteligência. Talobi yango David. Quem diz foi David. La révélation de ta parole. A revelação da tua Yango nde palavra fongoli ngai intelligence. é que me abriu a inteligência. Oh, Ou kondima a crença eyaka na koyoka. vem de ouvir. Koyoka Ouvir maloba na Christ. a palavra de Cristo. Alléluia libota na Nzambe. Amém. Fondement ezali ya kobukana. Fundação está quebrada. Soki fondement ebukani. Se quebrou a fundação, Yo moyangani, Tu. moyanga beni. justo. Yo mo Christ. Tu, cristão. Yo papa. Tu, papá. Yo mama. Tu, mamã. Yo chef à département. Tu, líder do departamento. Yo mokambi. Tu, líder. Yo diacre. Tu, diácono. Dans la fondation eza ya kotengama. A tua fundação está intoctando. Okosala nini? O que vais fazer? Alléluia. Amém. Tala motuna batuni biso. Vê a questão que está nos Tala ndenge dando. David alobi. Vê como David está a falar. Soki libote eza ya kobunga. Se o povo estiver perdido, Bino bakambi bolobi nini? vos líderes, o que dizem? Bien aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor, Moment tozo traverser na O momento na se ya moyo. que estamos a atravessar aqui na terra, Toko traverser moment moko très difficile. estamos a passar um momento muito difícil, Sur tous les plans. principalmente o plano. Tant ezali mauvais. O tempo é malvado. Bato baza koteka. As pessoas estão vendendo. Tango nyonso baza kolela. Todos os dias estão a chorar. Lelo okei osomi eloko na 100 kwanza. Hoje você vai comprar alguma coisa em 100 Yo kwanzas. oza na fond ya 10,000 kwanza. Tu que tem um rendimento de 10 mil Tango oye kwanzas. koteka. Quando vens Lobi vender, tango ozonga po somba. amanhã quando voltar para fazer a compra, Emati 15,000 kwanza. sobe para 15 mil kwanzas. Okoyaka tosali nini? Vai à falência ou não? Alléluia libota na Nzambe. Amém. Lelo loso esomami na 12,000. Hoje a rocha é vendida por 10 mil kwanzas. Lobi ekomi 25,000. Amanhã 25 mil Na kwanzas. musala salaire eza kokoya noki O te. trabalho e o salário está atrasado. Salaire pe ya manœuvre. Salário atrasa. Salaire pe ya muke. Salário é pouco. Tokosuka wapi? Aonde vamos findar? Alléluia libota na Nzambe. Amém. Okozonga na ndako. Vais voltar para casa? Bana pe baza na kimia Os te. filhos também estão sem Na paz. ndako bana maladi. Doença. Oyo soka beli. Esse sem Soka doença. moni bien mususu Se remplacer. curar, o outro vai substituir. Biso baboti tokosuka wapi? Aonde nós parentes Na vamos parar? maboko mbongo ezali te. Nas mãos não tem Bana dinheiro. baza na posa batanga Os kelasi. filhos precisam estudar. Mbongo kofuta propine ezali te. Não há dinheiro para pagar Mwana a aza na propina. posa aluka O musala. menino precisa encontrar emprego. Akobanda musala koluka ndenge nini? Como vai começar a procurar? Nyonso wana. Tudo aquilo. Bien aimé dans le Seigneur. Bem amado ao Na Senhor. se ya moyo oyo. Aqui na Ndenge terra, bakomi ya Nzambe elobi. como diz a Eza na palavra, gouvernement moko te. não há nenhum Ekotikala governo. mpe kozala na gouvernement moko te. Também não haverá Tanke nenhum bokonzi ya governo. Nzambe nano eye na se ya moyo oyo te. Enquanto o reinado de Deus não Oyo vier na bako terra, satisfaire ba besoin ya peuple. que vai concretizar o desejo de todo o povo. Alléluia. Amém. Même na ba pays développés. Mesmo o país Chômage desenvolvido, ezali makasi. há muito Tozali desemprego. komona yango ntango nyonso. Estamos a ver todo dia. Alors bino bakami. Agora, vós líderes, Bolobi nini? o que dizem, Boza kosala nini? o que estão a fazer, Alléluia. amém. Kasi eloko moko malamu. Uma boa coisa. Nzambe oyo tosambelaka. Deus que nós Azali oramos Nzambe malamu. é um Deus bom. Nzambe atonda na nguya nyonso. Deus cheio de Ntango poder. nyonso ye alobi. Sempre Ele fala. Bokomonaka ntango nyonso différence. Verão sempre a Na baoyo diferença basalelaka entre ye. os que me servem Na baoyo e basalelaka os ye. que não me servem. Il y aura toujours une différence. Haverá sempre a diferença. Yango yo moyanga Por isso, tu, justo, olingami. justo, Na tango problème ekoyi. Enquanto estiver em problema, que fondement eza ya kobukana. enquanto a tua fundação está a quebrar, Il faut telema oloba. levanta e fala. Il faut otelema oganga. É preciso levantar e Il gritar. faut otelema otala makambo malamu. Levantar e observar bem as Département coisas. eza kotambola O malamu. meu te. departamento não está Tala année avançado. passée tambolaki Ano malamu. passado Ndenge caminhamos tobandi bem. janvier oyo. Como iniciamos esse janeiro, Département ezotambola malamu. o te. departamento não está a caminhar bem. Nzambe olobi nini? Deus, o que dizes? Yo mokambi ya département olobi nini? Tu, líder do departamento, o que dizes? Mokambi ya visite olobi nini?
Le líder da visita. tala bamama baza komonana susu As te mamães já não estão a aparecer. toza kokende visite Estamos a ir visita. baza komonana te Não estão a aparecer. olobi nini O que dizes? nakosala O nini que farei po bamama oyo para que essas mamãs baya epai na apareçam a Deus? alleluya Amém. alleluya libota na nzambe Amém. bana na ndako baza koyoka lisusu te Não há comunicação entre os filhos. bana bakomi barebele na ndako Os filhos se tornaram rebeldes em casa. yo papa olobi nini Tu, pai, o que yo dizes? mama olobi nini Tu, mamãe, o que dizes? alleluya libota na nzambe Amém. alleluya Amém. na ndako papa azalaka chef Em casa, papai é líder. ndenge makomi ya nzambe ezolobala Como fala a palavra mpe de Deus? likolo ya papa c'est Christ Acima do pai vem o azali Cristo, mokonzi ya église que é o dono da Alors, igreja. yo papa Tu, papa, na ntango ozokuna enquanto eke vês ndako na yo eza su malamu que a te tua casa não está boa, olobi nini o que falas? oza kotika charge epai ya mama Estás a deixar a carga mama para akendaka mamãe. koteka Mamãe vai vender, yo okei kobeta dame você vai jogar a dama. epuis oza kozonga mpe na pokwa E voltas de noite na maboko eloko te com mãos banadas. mama ake koteka A mamãe vai ake vender, kosala nzunga vai fazer a na moi zunga makasi oyo com muito sol. yo kuna oza na dame Você aí jogando dama. soki ozongi na ndako Se voltares para casa mpe olingi olia fufa monene e queres comer fungo olingi grande, otonda queres ficar ole repleto. bana batonda Ao invés do menino ficar repleto, tu queres ficar repleto. olobi nini O que dizes? que ferais-tu Que hábito? na ntango fondement eza ya kobeba Enquanto a fundação está quebrada, ndako ekoti chômage enquanto entra na ntango desemprego na ndako casa, ekoti mobulu enquanto entra confusão em casa, bien-aimé dans le ei, Seigneur amado ao Senhor, yo papa olobi nini tu, pai, o que dizes? diaki olobi nini Diácono, o que tens para falar? jeunesse ekomi ya kolemba A juventude cansou, baza su ya kotelema te já não estão em pé. yo diaki olobi nini Tu, diácono, o que dizes? alleluya Amém. alleluya libota na nzambe Amém. oh makomi ya nzambe elobi na biso Oh, a palavra de Deus diz, na mokanda Jean 6 45 ou bien 46 no livro de João 6,45, ete que moto moko te ayaki epai na nzambe ninguém veio a Deus soki ye moko nzambe abendaki ye sem Deus lhe chamar. donc ndenge tozali boye Conforme estamos aqui, nzambe ayebaki ki tokozala boye Deus sabia que estaríamos aqui. ezali plan ya nzambe É o plano de Deus. yango papa na biso lendi Por alobaki isso, nosso papai, segunda-feira, disse: ya solo tomitungisama na biso te não vamos nos inquietar, po bato baza koya te porque as pessoas não estão a vir. ye moko nzambe ayebi Ele, Deus, sabe. nzambe ayebi baoyo ya ye Deus sabe o dele, ndenge bible elobi na biso como diz a palavra. nzambe ayebi baoyo ya ye Deus conhece o que são dele. mpe apesi bango epai yesu Ele masiya les entregou a po Jesus, ye moko nde moto akoensegne bango porque Ele quem vai lhes mpe na ensinar. ntango asuka ye moko akoresusite E no último dia, Ele quem lhes dará a ressurreição. alleluya Amém. alleluya libota na nzambe Amen. ntango nyonso Sempre. soki problème ezali Se tiver soki problema, mikakatano se ezali tiver oza dificuldades, kokoka eloko te não consegues nada, omoni ke fondation eza ya kobuka vê que a tua fundação está quebrada, me ebuka mabolongo na yo dê amado, ajoelhe-se, senga epai na nzambe peça a Deus, oyo nde moto aza fondement solide porque Ele é uma fundação ndenge sólida. mokanda ya 1 Corinthiens 3:11 ezoloba na Como diz o biso livro de Coríntios, na nsima por detrás ya fondation oyo ezali yesu masiya da fundação que é Jesus Cristo, fondation moko te eza suppose não haverá mais nenhuma outra fondation fundação. nyonso oyo esalami nsima ya yesu Toda masiya a fundação feita depois de Jesus ezali fondation ya pamba é uma fundação ezali inútil, fondation ya mabele é uma fundação yango de yesu areia. masiya alobi Por isso ete Jesus diz assim: moto oyo atongi ndako na zelo aquele que edifica sua casa na areia, yebake ndako wana ekokweya saiba que aquela casa kasi cairá. oyo atongi ndako na libanga Mas quem edifica por cima da libanga oyo pedra, ezali ye moko jésus pedra christ que é Jesus Cristo, ndako wana yango etelemaka aquela casa Donc, levanta. moto oyo atie kondima na ye Aquela que coloca a sua fé, moto oyo atie kondima na ye que coloca a sua fé epai ya yesu a masiya Cristo Jesus, aza ya kosingama está seguro. yango na mokanda ya efesiens Por isso, o 6 livro de Efésios 11 6, 12 11 a baza 12, korekomande nos recomenda: yo mwana na nzambe tu, filho de Deus, ozala arme seja armado, olata se revista bebundeli ya molimo armaduras po espirituais, ete ozala po satana alonga yo te para Satanás não te vencer. ntango nyonso akoya Sempre virá akuti yo blende te encontrar preparado, akuti yo mine te encontrar minado, moya touche yo não ezali terá te como te tocar. alleluya libota Amen. satan amemi yesu masiya na ngomba Satanás levou Jesus por cima do monte, mpe alakisi ye nyonso ya mokili lhe oyo mostrou tudo o que é do mundo. ye abosani ke yesu mutakela nyonso ya mokili Esqueceu que Jesus quem criou tudo mpe alongaki ye te e não lhe venceu. yesu areponde kaka na kati ya maloba Jesus lhe respondeu baseando na palavra, atikaki ye akei lhe deixou ir po amonisa ye te
para revelar que ye nde moto azali fondation solide. ele que é a fundação sólida. Alleluya libota na nzambe. Amém. Mwana na nzambe nyonso Todo filho de Deus sengeli ozala bati é preciso ser batido, kotongama ser construído na fondement pela fundação oyo eza bongo Yesu que é Masiya, Jesus Cristo, oyo aza bongo libanga na ntalo, que é pedra oyo ete soki preciosa, mopepe ye que quando vem mwaye ventania oningana ezali não terá como kasi abalar. soki kondima na yo Se a tua fé yango efandi na zelo habitar na areia, ntango nyonso mopepe koya sempre que vir ventania, bien-aimé okokweya, vais cair, bien-aimé ndako ekokweya. vais cair. Alleluya libota na nzambe. Amen. Alleluya libota na nzambe. Amém. David David, bien-aimé dans le Seigneur, dei amado ao Senhor. nzambe azwaka moto aza na intelligence na ye te, Deus não pega aquele que não tem seu conhecimento. nzambe azwaka moto na se, Pega o homem na terra, moto azanga intelligence, aquele que está falta de ye inteligência. moko afaçonne yo, Ele vai te ye moko conformar, aforme yo ele vai te formar mpe atelemisi e yo. vai te Tala ndenge alobaka epai ya Josué, Vê como falou a Josué. alobi lisusu epai ya Gédéon, Falou também a Gideon. abenge veillant héros, Ele chamou de veillant héros, velho herói. veillant moto ya Forte, makasi, forte herói. yalo moto ya makasi, Forte herói. ndeko nano abunda bitumba te, Ele jamais pelejou. ndeko nano kutu asala jijitu te, Jamais treinou. nano asala boxe te, Nem fez boxe. mais déjà abengi ye molongi. Mas ele chamou de vencedor. Alleluya libota na Amém. nzambe azwi David Deus pegou David. na kati ya zamba aza kolesa banini Ovelha. bango batata na ye No mato, apacentando ovelhas do azwi seu ye na pai. zamba Ele pegou na mata. mpe amemi na kiti ya bokonzi. Ele levou na cadeira de trono. Mutu moko azwa formation te, Pessoa que nunca maye teve formação. atambusa royaume ezali te, Não tinha como dirigir. azwi ye na zamba amemi ye Ele tirou da mata, ele trouxe ali. mpe atambusi mboka mobimba. E dirigiu todo o país. Alleluya libota na nzambe. Amém. Fo tozala fonde epai ya Yesu Masiya, Devemos ter a fundação que é ye Jesus Cristo. azali notre fondement. Ele é a nossa Yango fundação. David Por isso Davi alobi falou, soki fondation eza ya kobukama, se a fundação for quebrada, yo moto oyo oyebi, tu que sabes, yo moto oyo oza na mayele, tu que tem inteligência, yo moto oyo ozotambola na kobanga tu nzambe, que caminha no temor ao Senhor, okosala nini o que vais papa, fazer? okosala nini O que ndeko? vais fazer, mamã? Tala ndenge tozali awa, Vê como estamos aqui. toza na programme na biso ya jeune de prière, Temos programa de jejum e moto oração. nyonso ndenge toye awa Como viemos aqui? na kolandisama na programme oyo Pelo acompanhamento deste programa, ya solo toye na baproblème, na verdade viemos com problemas. moto moko te aye awa mpo natala moninga, Ninguém veio aqui ver o outro. moto moko te aye awa mpo natambola, Ninguém veio aqui em vão. moto nyonso aye awa Todo mundo veio aqui, il a son problème. tem seu problema. Alléluia. Amém. Soki aza na problème moral te, Se não for problema moral, aza na problème psychologique, se não for psicológico, soki aza na problème physique se te, não for físico, aza na problème spirituel, será espiritual. yango toye epai na nzambe. Por isso viemos a Deus. Tokoloba nini O que diremos? po ete fondation na biso eza ya Porque kobuka, a nossa fundação está po ete na quebrada. ndako naza na kimia Em te, casa não há paz. lokola ngai moyanga beni namoni yango, Como eu justo notei, akende kobela epai na nzambe, deixa recorrer a Deus. ye oyo azali libanga, Ele que é a ye pedra. oyo azali le vrai fondement, Ele que é a ye verdadeira oyo azali fundação. la vraie Ele que fondation, é a verdadeira nabelela fundação. ye Deixa eu lhe clamar oye apesa biyano. para ele me Yango responder. David alobi, Por isso David diz, j'ai crié à l'éternel aquele que está no et eterno, l'éternel m'a guéri. eterno estará Bien nele. aimé dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor, vi na biso a nossa vida eza malamu te, não está boa. kobanda kaka Satan akita na se, Desde que Satanás desceu na terra, vi na biso nyonso ebeba. a nossa vida estragou. Alléluia libota na nzambe. Amém. Kobanda kaka Adam na Eve Desde que Adão e Eva bakweyaki na lisumu, caíram no pecado, mabele oyo esta elokama, terra foi enfeitiçada. bapasi ekotela biso na moto. Entrou dores no mundo. Yango ntango nyonso, Por isso sempre, na ntango toza na problème, enquanto tivemos ce qui problemas, veut dire que quer dizer que fondation oyo biso tokuta na se a oyo, fundação que encontramos aqui na oyo terra, Satan atia biso mpo tozala, que Satanás nos colocou para ezali estar, fondation ya mabe. é uma péssima Yango mpo fundação. tobelelaka la vraie Por isso fondation, devemos clamar a le verdadeira vrai fondement fundação. oyo ezali bongo A Jésus boa Christ. fundação que é Jesus Cristo. Alléluia libota na nzambe. Amen. Ndenge tozali awa, Como estamos nous avons aqui, de sérieux problèmes. importa o problema. Toza ba problème ya finance, Temos problema da finança, problème ya santé, problema de saúde, problème psychologique. problema psicológico. Yango eza kosenga biso Está nos requer tolela kaka epai na nzambe. socorrer a Deus. Ye oyo azali notre Ele fondement. que é a nossa Yango fundação. ezali ntina toyeli É awa. o que nos traz Yango aqui. ezali ntina tokoti mabondeli É o oyo. que nos leva nessa oração. Omitala
Deve se ver. omiyeba Deve se conhecer. otala ndenge tozaleli Saber como otala estás. ndenge ozalaki Saber como estavas. ndenge mokili ezalaki Como o lobi mundo estava yango ontem. ezali lelo Como está Oh, hoje. makomi ya nzambe ezoloba A na palavra de Deus nos biso diz. nzambe alobi Deus diz. nayebi projet nakila mpo na bino Eu conheço o projeto que nasalaki tenho na por vós. projet ya malamu Eu vos criei com um bom projeto, kasi projet ya mabe te mas não bien aimé dans mal. le Seigneur Bem amado ao loboko Senhor. ya nzambe eza mokuse te A mpo mão de na Deus não kokangola é curto. eloko eza kosala mpo tomona bikamwa ya nzambe O que te impede de ver a boa coisa de ezali Deus nde masumu eza kati na é o biso pecado que habita em nós. alleluya libota na nzambe Amém. ntango ya kala Nos tempos antigos, na église primitive na igreja primitiva, bazalaki bango nyonso bomoko todos estavam unidos. bazalaki bango nyonso bomoko Todos estavam unidos. bafandaki na makolo ya bantoma Habitaram nas pernas dos apóstolos. bazalaki vraiment bango nyonso asi na fondement ya bapotre Todos habitavam na fundação dos apóstolos. bible eza kotémoigne ete A Bíblia testemunha aqui. bazalaki motema moko Eles tinham um único tala coração. ndenge biso banso tozali awa Vê como nós estamos aqui. toza motema moko Temos um único coração. na ntango bible adeklare bato oyo Enquanto a Bíblia cita esse nome, ke baza motema moko que eles tinham um único ke coração, bazali peuple moko que era um único povo, ce qui veut dire que quer dizer que bazali na objectif moko tinham um único baza objetivo, kotambola nzela moko caminhavam por um único baza na caminho, makanisi moko único E alors pensamento. na ntango baleli epai na Agora, nzambe quando clamam na a Deus, ntango balobi epai na nzambe quando dizem algo a bien-aimé, Deus, quel que soit comment não importa lokola como, bazali uni como estão unidos, nzambe kosemba loboko mpe akoagir Deus vai agir. alleluya libota na nzambe Amém. soki lelo nzambe aza koagir te Se hoje Deus não está soki toza agindo, komona loboko na nzambe te se nós estamos a ver a mão de Deus, bien-aimé na bagroupe na biso tozali séparé nos nossos grupos há na separação. badepartement na biso tozali divisé Nos nossos departamentos há divisão. bisika tozalaka tozali ya koponana Aonde estamos a nos escolher. te nga nakangama kaka na ye Eu vou me apegar com este. babiso wana balobaka mingi Outros falam demais. te nga kaka soki kaka nini esili kaka napesi ka mbote na E kei quando acaba o Na linha culto, vou kokanga comentar makana com- batu te. não gosto de me apegar com os Bien-aimé dans le homens. Seigneur. Bem amado ao Senhor. ata olinga kokangamaka na bato te Mesmo se você não gosta de se apegar com os Ata olinga outros, kozala na bato te. não gosta de estar com os yeba yango outros, ke un jour saiba que um dia yo kozalaka na posa ya bato precisarás de pessoas. alleluya libota Amém. un jour Um dia okozalaka na posa ya bato vais precisar de pessoas. nzambe asalaka toujours na nzela ya mutu Deus opera no caminho do homem. alleluya Amen. alleluya libota na nzambe Amen. yango papa alobaki lundi Por isso o papá falou na segunda-feira. dimanche tosololaki mingi après église Domingo conversamos muito após o culto. ngai natunaki question oyo Eu fiz uma questão ao pai. na ntango tobandaki bagroupe prière sika Quando começamos o grupo de oração, vraiment ezalaki bikamwa ntango na wana verdade era sempre milagre. ezalaki fantastique Era fantástico. miracle ezalaki kosalama ntango Milagres acontecia sempre. ndeti lelo esalamaka te Como hoje já não acontece. réponse ya papa alobaki A resposta do pai foi assim. esalamaka susu mpo nini tokóma divise Já não acontece porque entrou divisão em nós. tozalaka so mitema moko te Já não temos mesmo coração. yo na kati ya groupe Tu dentro do toza na grupo. groupe Temos biso grupos, nyonso département moko todos no mesmo me departamento. moto aza na pense na ye Mas cada um tem seu pensamento. or na ntango wana Ou nos tempos antigos, bien aimé tozalaki uni tinha união em nós. bible elobi biso A Bíblia nos diz, bokonzi nyonso nada, mboka nyonso todo o país, soki ekomi divise se entra a divisão, ezalaka so makasi te já não é forte. ndako nyonso Toda a casa, soki ekoti division se entrar em divisão, ndako ebukanaka a casa quebra. papa akomi kovivre na ndenge na ye O pai vai viver do seu jeito, mama alalaka na salon a mãe vai dormir na sala, bana na bachambre os filhos nos quartos. ndako ekomi divise A casa entra em mpo divisão, bomoko ezali te porque a união moye bomoni sumiu. loboko na nzambe na Não ndako tem wana como ver a mão de Deus naquela casa. Não verão também a mão de mpo Deus, ete boza na division porque estão em Oh, divisão. soki bozali bomoko Se tivessem unido, nzambe akoagir Deus directement irá agir alleluya diretamente. libota na nzambe Amen. ce qui veut dire que fondement Quer dizer que a fundação ezalaki mabe eza mabe está destruído. fondation eza ya kobukana A fundação está Yango quebrada. fo kosala nyonso kosangisa Estamos a fazer tudo para kosala unir. nyonso kokangisa Fazer tudo para unir. kosala nyonso kobelela Fazer tudo para oyo voltar. azali bongo fondation solide Chamar aquele que é a fundação sólida mpo ete tosingama para que sejamos seguros. alleluya libota na nzambe Amen. makambo oyo esalamaka lisusu na jérusalem O que aconteceu em Jerusalém, na israel antique em Israel antigo, na ntango ya roi josaphat no tempo do rei Josafat, libota israel esengeli ekende bitumba o povo tinha que ir lutar alors na tongo de manhã.
roi abengisi bango nyonso O rei chamou soda bango nyonso todos os soldados. bino nyonso boya Todos vós venham. pe azoloba na bango E estava a lhes falar. liboso aloba na bango Antes de lhes falar, mokonzi alobi na bango o boye rei disse-lhe assim: alors tozokende bitumba estamos aí lutar. kasi eloko ya liboso Primeira coisa, bose confie epai na nzambe tenham confiança em Deus, mpo bosingama para que sejam seguros. bose confie na basali na ye Se confiem aos seus servos, mpo ete bozwa elonga para que você tenha uma vitória. aleluya libota na nzambe Amém. mutu mpo azwa elonga Alguém para ter a vitória esengeli asa confie na mosali na é nzambe preciso confiar mpo ao ete servo de mosali Deus. na nzambe Porque o servo de Deus, nzambe adote ye pouvoir Deus lhe adotou o kasi poder mpo oyika mpiko para você mpo perseverar, osingama para você ser seguro, para ter força. fo se confie epai na nzambe Deves ter confiança em mpo ye Deus, azali fondema porque Ele é a fundação. kasi mpo na réussite na yo Mas para a tua recaída, eza na mosali na nzambe há um servo de Deus. aleluya libota na nzambe Amém. jésus christ ntango asekusi lazare Jesus, quando ressuscitou Lázaro, alobisi bango ete falou-lhes que ye na bayekoli na ye aos seus discípulos, bino bofongola ye vocês lhe deixam, ye abimisi ye lhe tirou, bino bofongola vocês lhe desatam. aleluya Amém. nzambe apesi yo makasi Deus te deu a nzambe força. alendisi yo Deus te deu a força. mosali na nzambe epambola Servo de Deus abençoa. aleluya Amém. tosaka na basali na nzambe Não vamos brincar com os servos de Deus. mpo tozala malamu ezali ye nde moto akodeklare Para estarmos bem, Ele que vão ndenge declarar. makomi ya nzambe eza Como falou a palavra de Deus. makomi ya nzambe ezali A vrai palavra de Deus é verdadeira. makomi ya nzambe ezali juste A palavra de Deus é justa. makomi ya nzambe ezali ye moto nzambe A palavra de Deus é Ele yango nde mesmo ezali Deus. koéclaire oyo esi kozala bongo biso Porque está a nos esclarecer. josafa lokola ayebaki yango Zafar, como sabia, asali déclaration fez wana. uma declaração. Mpe ntango libota bakendaki Mas quando o povo foi, bien aimé balongaki de amado venceram. oyo alobaki Porque o que falou, ainvokaki nzambe invocou Deus. nzambe oyo ya solo Deus nzambe verdadeiro. oyo aza na bomoi Deus que está em nzambe oyo vida. aza le fondement solide Deus que é a verdadeira ndenge fundação bozali sólida. kokende Como vocês vão, mpo kozwa elonga terão a vitória. Mpona nini Que Você vitória? confia na Porque mosali se na ye. confiaram no seu Mpona servo. nini Por quê? bose confie epai na nzambe Confiaram a yango Deus. yango bosingami Por isso foram seguros. aleluya Amém. aleluya libota na nzambe Amém. david mpo alonga goliate Davi para vencer Golias. mpo alonga goliate Para vencer Golias. boma goliate Para derrubar Golias. david ase confiaki epai na nzambe Davi confiou em Deus. ye alobi ete Ele falou assim: boza kotala ye vocês estão a lhe ver? ye aza kofinga Ele está a ofender nzambe oyo ya bomoi Deus vivo. lelo oyo Hoje ngai na koboma ye eu vou lhe matar. ayebaki nzambe wana Conheci aquele Bien-aimé, Deus. le Seigneur Dê amado ao Senhor mpo oyeba nzambe para wana conhecer aquele Deus. confie epai na nzambe Para se confiar nele, esengeli oyeba é ye preciso lhe soki conhecer. oyebi ye Se te você não lhe moyeso conhecer, confie na ye não ezali terás te. como lhe mpo olata confiar. baarmement Para spirituel usar armaduras espirituais, revêtu para estar arme revestido spirituel pela armadura espirituais, il faut oyeba nzambe deves wana conhecer aquele Deus. oyo kombo nde eza yesu Se o masiya nome dele é Jesus le Cristo. véritable dieu Jesus Cristo. oyo na poko ya lelo Que na tarde de hoje naye kopresente bino ye vim vos apresentar jésus christ Jesus Cristo, le fondement solide fundação sólida. tolinga totongama epai na ye Vamos nos deixar que ele nos ye azali construa. fondation Ele é a biso fundação tozala likolo e nós estejamos po ete acima tofanda para po soki habitarmos. tofandi epai Se na ye habitamos nele, tokozwa solution teremos a na solução baproblème na biso de nyonso todos os nossos tokozwa problemas. solution Teremos a solução oyo esi kozala bongo mikakatano na no biso que é nossas tokozwa dificuldades. solution Teremos a solução bien aimé na mboka oyo nesse país. alleluya Amém. bato bakopesa solution na mboka oyo Quem solucionar esse país ezali ngai na yo é tu e eu. bien aimé dans le Bem seigneur amado ao Senhor, likambo oyo esalamaki na israel ekala o que aconteceu no tempo de Israel ezali histoire moko ezalaka na 2 chroniques na 1 chronique obe 2 chroniques é uma história que está no primeiro crônica ou segundo. nzala ekotaki na mboka Entrou fome no país. nzala ekotaki makasi Entrou muita fome. alors ezalaki na mosali na nzambe moko Havia um servo de Deus. ye adéclaré Ele declarou, ye alobi ete falou assim: mikolo ekoya os dias que ndenge vêm, nzambe amondisi como ngai Deus me mostrou, biloko ekozala ebele na mboka oyo haverá comida em abundância aqui. e alors ezalaki na soda moko Havia um soldado oyo azalaki pene ya mokonzi que estava perto do rei. alobi alukuta Falou mentira. loso ekomi na 25 ekita lisusu Arroz que está 25 mil vai descer mais. ozokosa Sans a mentir. vraiment kosha ezalaki na 1500 ekomi na 15000 Concha era 1.500, agora é 15 ekita mil. vraiment ti na 1500 Vai lisusu baixar novamente até 1.500. en tout cas na ndimi Não acredito. ozokosa Você está a mentir. mosala nzambe
ye alobi na ye Servo de Deus lhe falou: yo lokolo ndimi te como você não acredita, okomona verás, kasi okolia yango te não vais comer. libota na nzambe Amém. alobi okomona ndenge biloko ekokita Verás como o alimento vai kasi baixar, okolia yango te mas não vai comer. mpe ndenge alobaki Como falou, ndenge mpe esalamaki como aconteceu. mboka etondisamaki na biloko ya kolia O país encheu-se de E alors, comida. ntango soda wana abimi mpo akende mpo asepela biloko ye Quando aquele soldado saiu para se alegrar, bato baniati ye as pessoas lhe pisaram. ye akwei bato bamateli akufi Caiu e as pessoas lhe pisaram e morreu. maloba mosali na nzambe A palavra do servo de bien aimé Deus. mboka oyo po mboka ezonga ndenge ezalaki Para o país voltar no estado inicial, ezonga lotelema tolele epai na tu e eu devemos levantar e clamar a Deus. ye nde moto akopesa solution na Ele mboka quem dará solução nesse país. alléluia Amém. tant que toza na vie Enquanto estamos em tant que vida, nous vivons enquanto estamos em vida, et que Jésus-Christ aza na bomoi enquanto Jesus está em vida, nous avons l'espérance nós temos a esperança. elikia ezali Há esperança. tant que Jésus-Christ est vivant Enquanto Jesus está em vida, nous avons l'espoir temos a esperança. nous avons l'espérance Temos a esperança. alléluia Amém. yango bible elobi Por isso a Bíblia diz: Christ est en nous Cristo está conosco, l'espérance de la gloire a esperança da glória. Christ est en nous Cristo está em nós, l'espérance de la a gloire esperança da glória. tant que Jésus-Christ est vivant Enquanto Jesus está em vida, tant que nano ayete enquanto ainda não voltou, bien aimé solution kozwama na mboka de oyo amado, haverá solução nesse país. bien aimé solution kozwama na église oyo Haverá solução nesta bien igreja. aimé solution kozwama na diaconie Haverá solução no diaconismo. solution ekozwama na groupe à visite Haverá solução no grupo da visita. solution ekozwama na protocole Haverá solução nos solution protocolos. ekozwama na bapartenaire Solução nos partenários. solution ekozwama Solução haverá. tant que Jésus-Christ est vivant Enquanto Jesus po está ete em vida. église ezali ya ye Porque a igreja é dele. nous avons l'espérance Temos a po esperança. ete ye nde moto azali fondement Porque ele é a na ntango fundação. fondement ebukani Quando a fundação é biso quebrada, toremarke yango nós notamos biso aquilo. tomoni yango Vimos. lolenge tokobelela ye Como vamos clamar lolenge nele. tokobelela ye Como vamos clamar mpe nele. ya kopesa solution E ele dará a solução. bandako ekoti malade Entrou doença nas casas. toremarke yango Notamos? Não. nzambe alobaki Deus falou. na se ya mapipi na ye Por baixo das suas pisaduras, yango biso tobiki fomos me sarados. malade ezokende te ndenge Mas a nini doença não está saindo. kaka ndenge oremarke yango Como você kaka notou, ndenge omoni como você viu, bien aimé zonga na fondation volte na fundação. yo ozali moyanga bene Tu és justo. belela ye Clama-lhe. akopesa solution Vai dar-te a solução. alleluya Amém. alleluya libota na nzambe Amen. omoni mobali na yo Notou teu marido? aza kosala te Não está trabalhando. kaka na dame ntango nyonso Sempre jogando dama. yo mama Tu, mamã, lolenge yo remarke como yango você notou, bien aimé dans le bem seigneur amado ao Senhor, makomi ya nzambe ezobala a biso palavra de Deus diz: nsima ya likambo nyonso por trás de todo problema il y a un esprit há espírito. Amém. alleluya libota na nzambe Amen. ndenge papa azokende kobetaka dame ntango Como o papá nyonso vai jogar dama ndenge sempre? azokende kobetaka pemi ntango nyonso Como vai jogar mu sempre? pemi je oyo ya nini Roleta. oyo ya mbongo na ya bamachi joueur akotya bi Premier vez. Ango foot. yalo ango futi ndenge papa azobeta ango futi Como o papai joga sempre ango foot? papa ezali ye te Não é o papá, il y a un esprit há espírito oyo eza kopusa ye akendaka que está lhe induzindo po naquilo. azobosaki ye Porque esqueceu que ke ntongo etane amanheceu. tikanaki ata na oyo ayenda Deixa ir em hoje ainda. abosanaki ye na pemi Esqueceu e vai. yo no mama tempo. lokolo remarke Tu, mamã, como yo mama notou? lokolo omoni Mamã, como viu? lelo epai na nzambe Clama a Deus. tala tata bana Vê, pai dos filhos. kaka ntongo soki etani na pemi Sempre quando amanhece, soki vai ntongo jogar. etani kaka na Quando dame amanhece, vai jogar. soki mpe Dama. na pokwa ye Se vir de noite, alingi kaka fuku monene quer grande fungo. lokolo ape basafu ebimi Como surgiu o sapo? tasomelaka esafu ntango nyonso Sempre ele na compra makaya sapo. baliaka E macaiano para nazopesa comer. mbongo te E não está dado dinheiro. nzambe Deus kutana na mobali se oyo encontre com este marido mpo ayeba para ye saber moko asombaka mpe safu que ele tem que comprar alleluya sapo. libota na nzambe Amém. bakomi ya nzambe elobi na A biso palavra de Deus nos diz: mama Mamã, oyebi te tu não sabes soki yo moto okobikisa mobali na que yo tu é que vais curar teu marido. alleluya Amém. oyebi te soki yo moto okobikisa mobali na Não yo sabes se é tu que vais salvar teu marido. ebakisi elobi lisusu Acrescentou ainda mais: Papa. Papai,
oyebi te soki yo moto okobikisa mwasi na yo. Não sabes se é tu que vais salvar teu Mama mulher. soki ntongo etani epai ya bavizinyi Mãe, quando amanhece, vai aos vizinhos. abosani ke fo kosala mosala na ndako Esquece que tem que fazer a obra de casa. ake kuna masolo Vai aí conversando. ti tokomi midi azongi na ndako Até a tarde volta nani pra kuta casa. sokoli te Ainda nem nani banhou. kuta brose te Ainda nem Me escovou. ye wana akendaki kuna Aí está na casa dos vizinhos. papa lokola yo omoni yango Pai, como notou? oremarke yango Notou aquilo? papa buka mabolongo Ajoelhe. nzambe tala mwasi na ngai Deus vê a minha mulher. azalaki boye te Não estava assim. ndenge akomi boye Conforme está eloko assim. nini ekomisi ye O que boye lhe tornou assim. zongisa ye na nzela Volta-lhe no yango caminho. nzambe alobi É isso que Deus fala. Papa. Pai, oyebi te soki yo moto okobikisa não mwasi sabe na que yo. c'est tu que vai salvar tua mulher. Alléluia. Amen. Ntango nyonso tozongaka na fondation. Sempre devemos voltar na Soki fundação. fondation ezali solide. Se a fundação for sólida, Fondation ezali makasi. for forte, Moyen toningana ezali não te. terá como Moyen na mexer. ndako eningana Não ezali terá te. como a casa Moyen mexer. libota eningana Não ezali terá te. como a família Tala mexer. ndenge mabota ekoti biso désordre. Vê como entrou desordem Kala na tozalaki família. boye te. Não estávamos assim. Tozalaki bomoko. E havia união, Kasi lelo mas hoje mabota ekabwani. a família separou-se. Ekomika mpona nini kaka bango. Por que sempre eles? Kaka libumu wana ezwaka. Sempre aquela barriga deve Biso receber. tozwaka te. Nós não. Kaka bango basalaka. Sempre eles Ya trabalhando. ngai bana basalaka te. Meus filhos não trabalham. Yo lokolo yango. Tu como notou? Lokola o remarqué Como yango. notou Que fondement ya famille. que a fundação da ezali família ya kobukana. está quebrada? Bien aimé telema. Bem amado, levanta e fala. Telema oloba. Levanta e fala. Yango Bible ezobana biso. A Bíblia está Na nos mokanda dizendo, ya Colossiens 2. no livro de Colossenses De 2, 15 ou bien 5. 2, 2. 2. 15 ou 14, Colossiens 2. 5, Colossenses 2, 15. 15, Ete. que Yesu Masia. Jesus Cristo, Ye adepuyaki. ele lutou, Ba Satan. Pe akondanaki ba loi nyonso. condenou toda a Oyo lei ezali kokanga biso na que famille. estava nos prendendo. Ndenge nini loi oyo. Como esta lei Yango dia si ebakama na ekulu. que foi Yango crucificada dia na si cruz, bakondana que yango. foi condenada, Pe eza kolandaka bino kaka. está a continuar a Yo Deus. lokola oyebi Tu yango. como conheces, Nzambe amonisi yo. Deus te revelou. Ndenge David alobi. Como David falou, Yo moyanga beni. tu justo, Okosala o nini? que vais fazer? Telema loba epai na Nzambe. Levanta e fala alguma Te coisa. famille na a Deus. biso kala ezalaki boye. Nossa família não estava Ndenge nini assim. tokomi boye. Como estamos Boni assim? séparation ya boye. Como essa Boni separação? bakama mabe ekoti boye. Como essas coisas entraram? Fondation. Fundação. Ekozonga. Vai voltar. Pe ye moko akopesa forme. E ele dará a forma. Alléluia libota. Amém. Alléluia libota. Amém. Yango ndenge tozali awa. Como estamos Na aqui, kolandisama na programme oyo. pelo acompanhamento deste programa, Vraiment toke na 4 jours. nos resta 4 dias Po tosilisa yango. para terminar. Bien aimé dans le Seigneur. Dê amada ao Senhor, Bamikumba na biso as nyonso. nossas cargas Toya kolela epai na Nzambe. devemos trazê-los a Toya Deus. kotika yango epai na Nzambe. Trazê-los a Deus. Ndenge toza koya Como awa. estamos a vir aqui, Toza kona ba problème na estamos a vir com nossos Pe problemas. tozongaka na yango te. Não devemos Ntango voltar com oye ele. na problème. Por isso, quando vês com o Tika problema, yango epai na ye. abandone a Deus. Oye alobi. Porque ele diz: Oya epai na ngai. Vinde a mim. Na bikumba na bino Com nyonso. vossas cargas, Penga na kopesa bino eu vos kimia. aliviarei. Alléluia. Amém. Nzambe nde mutu apesaka kimia. Deus quem dá a Moto paz, mokili apesaka kimia. não pessoa do mundo. Yango alobi toya na mikumba na biso. Por isso, ele nos recomenda trazer Oye a nde ele mutu akopesa biso. para nos dar o alívio. Alléluia papa mama. Amém. Alléluia bien-aimé. Amém. Quand les fondements sont renversés, Enquanto a fundação foi okosala nini? o que vais fazer, Tokokimila kaka epai na Nzambe. vamos correr só nele. Tokozonga kaka epai na Vamos Nzambe. voltar só nele. Moto soki akei akei. A pessoa quando vai, Ntango vai. asukaka Quando termina, azongaka epai na Nzambe. volta a Deus. Alléluia. Amém. Yango makomi ezoloba na biso. Por isso a Escritura Na nos mokanda ya diz, psaume. no livro de Salmos, Na psaume 90. Salmos 90, Na psaume 90. Oyo Moïse alobi. aí Moisés fala, Prière de Moïse. a oração de Homme de Moisés, Dieu. homem de Deus. Alobi Nzambe. Ele fala a Deus, Ozalaki mpo na biso utakala. você estava conosco desde já, Ekimelo. o refúgio. Ozalaki ekimelo na biso Eras utakala. o nosso refúgio desde o princípio. Alléluia. Amém. Ekimelo na biso. O nosso refúgio, Notre fondement. a nossa Soki fundação. tokoki te. Se não Soki conseguimos, tomoni ke tosuki. se vemos que estamos afim, Okokimela epai na Nzambe. vamos recorrer a Deus. Okokimela epai mosusu te. Não noutro Mwana lugar. na Nzambe. Filho de Oyo Deus, azali revêtu que está na ba arme revestida pelas armas spirituelle. espirituais.
yakendaka na beko te, ele não vai no beco, yakendaka pa baprofete ele te, não vai aos profetas, yakendaka na bambikuli ele te, não vai aos adivinhadores, yakendaka toujours epai na Nzambe. mas sim a Deus. Po ye nde mutu akolatisa ebibundeli. Porque ele é quem vai lhe Okolata yango revestir. yo moko te. Não vais revestir Ye mutu sozinho. akolatisa yo. Ele vai te revestir. Aleluya libota na Amen. Nzambe. Saul akanisaki Saul pensou que soki alatisi David ebibundeli na ya bitumba, se entregar sua armadura de luta a soki David, alatisi ye, se ele usar, ke David akolonga Goliath. e David vai vencer Golias. Ndenge Saul akanisaki, Segundo o pensamento de Saul. nzoka ezalaki makanisa. Afinal, não era pensamento de Deus. David ameki bilamba monyango eza minene mingi. Davi experimentou, viu que era muito grande e sentiu o peso. Alobi te Disse: não, soki na gagné se eu vencer, akolobaka ye mutu apenga bilamba na vai dizer que ele quem me deu o Oh, equipamento. ngai Eu, elikia na a ngai minha esperança eza na fondation está na de fundação. Dieu vivant. Que é o Deus Tango vivo. ainvoke Nzambe Enquanto invocava Deus, akei foi. kaka libanga moko Só com uma pedra, Goliath alali. Golias caiu. Alléluia. Amém. Mwana na Nzambe Filho de Deus, aza moyanga beni. que é justo. Yango Bible elobi Por isso que a Bíblia diz: bayanga beni os justos bavivaka kaka na kondima. vivem na crença. Alléluia. Amém. David alobi Davi falou, ye azalaki jeune, ele, azalaki jeune enquanto jovem, akoli crescendo, ti akomi koko até envelheceu, amona te jamais viu. moto atambolaka solo Justo, justo, libota na ye mona pasi. família Bien aimé dans le parecendo. Seigneur, É amado ao Senhor, totambola sembo. vamos caminhar. Na tango tozotambola sembo, Enquanto caminhamos na ata mokolo moko justiça, te tokosufrir. um dia vamos Na sofrer. tango tozotambola sembo, Enquanto caminhamos, que verá, ata mokolo moko te tokonyokwa ba. um dia vamos sofrer. Nzambe abatelaka bao batambolaka sembo. Deus cuida daqueles que caminham na Nzambe santidade. aprotejaka bao batambolaka sembo. Protege aqueles que caminham na santidade. Miso ya Nzambe eza na bao batambolaka sembo. Os olhos de Deus estão naqueles que caminham na Pekana santidade. na Nzambe ekitaka na bao oyo bazotambola mabe. E a ira dele está com aqueles que caminham fora da sua palavra. Yango bakomi ya Nzambe Por elobi isso a na palavra de biso. Deus diz assim. Na mokanda ya Romains 12 Livro de 14. Romanos 12, 14. Cherchez la paix avec tous Procurai a paz com todos et la e sanctification, a santificação, sans laquelle sem a qual personne ne verra l'éternel. ninguém verá o Senhor. Bien-aimé, pour mon Nzambe, Para ver Deus, mais ma vie à deves ter sanctification. uma vida santa. Pour mais ma vie à Para sanctification. levar uma vida santificada, Esengeli oye é wana. preciso conhecer bem aquele Deus. Pour oyeba Nzambe Para wana. conhecer bem aquele Deus, Obele kaka na nzira ya révélation liloba la é ye. somente no caminho da Nzoka revelação da sua makomi ya Nzambe palavra. elobi na A biso. palavra de Deus nos diz assim: La révélation par espérance, a revelação pela esperança, par excellence, para a excelência, et la parole de Dieu. é a palavra de Deus. La tape maloba la Nzambe. Use a palavra de Deus. Lata yango lokola sapato. Use como sapato. Okotambola malamu. Vais caminhar bem. Yango makomi ya Nzambe ezoloba ete Por isso a palavra de Deus diz assim: liloba ya Nzambe a palavra de Deus ezali mwinda é a luz na makolo na ngai aos meus pés. mpe ezali pole E é a luz na nzela no nazotambola. caminho que eu caminho. La révélation de A Dieu, revelação la divina. parole de Dieu, A palavra de Deus. c'est la prophétie par excellence. É a profecia pela excelência. Alléluia libota na Nzambe. Amen. Po tozala malamu. Para estarmos Po bem, tomona bokonzi ya Nzambe. para ver Po o reinado de tovivre Deus, bokonzi ya Nzambe. para viver o Po reinado de tovivre Deus, la vie éternelle. para viver a vida eterna, Esengeli totosa maloba na Nzambe. é preciso obedecer a palavra de Esengeli Deus. tozonga na É fondation. preciso voltar na fundação. Po ete yo moyanga beni. Porque tu, Yo justo, nde moto omoni mabe. você que notou o mal, Moto oyo azalaka kati ya mabe. aquele que habita no Ye mal, amonaka mabe te. ele não nota o Kasi mal. moto azalaka na mabe te. Mas aquele que está fora do Ye nde mal, moto amonaka ele mabe. que nota Na o mal. ntango yo omoni mabe. Enquanto estás o mal, Bien-aimé, okosala o nini? que fazes? Zonga epai na. Volte a Deus. Zonga na fondation. Volte na fundação. Zongisa ndekwa na. Volte àquele irmão na Zongisa fundação. libota na fondation. Volta à família na Zongisa mwana na fundação. fondation. Volta ao filho na Zongisa fundação. département na fondation. Volta ao departamento na fundação. Po ete telema. Para levantar. Fondation c'est Jésus-Christ. Fundação é Jesus Cristo. En dehors à Jésus-Christ. Fora de Jesus Cristo, Eza na fondation moko. Não há Ezali nenhuma outra édifié. fundação. Nous sommes édifiés. somos La edificados. fondation oyo ezali Jésus-Christ. É na fundação que é Ndenge Jesus. mokanda ya 1 Corinthiens 3:11 ezoloba na biso. Primeiro livro de Coríntios 11:13 nos diz: C'est lui notre fondation. Ele que é a nossa fundação. Alléluia libota na Nzambe. Amém. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Yango toyika mpiko. Por isso vamos Ntango nyonso perseverar. tozonga. Sempre Ndenge voltar. David alobi na biso. Como David nos Ndenge diz. David alobi. Como David Na fala. ntango fondation ebebi. Enquanto a fundação Yo moyanga destrói, beni.
okosala nini Tout juste que vais fazer, Okoyanga beni tout juste, okozwa kaka epai na Nzambe vais voltar somente a Deus. Tozonga epai na Nzambe Vai voltar somente a tozonga Deus. na mikumba na biso Para voltar com nossas po ete cargas. ye mutu asengi yango Porque Ele quem está pedindo, ayambaka biso Ele quem ye nos nde mutu recebe, ayambaka Ele nyonso quem recebe tudo, kopesa biso solution nos dá solução. cela soki tozongi epai na Se ye voltarmos nele, yango bible elobi na biso por isso que a Bíblia nos diz, ete soki tozongi epai na se ye voltarmos nele, eke ye akoki kati na biso Ele vai entrar em nós, tokomi bato ya sika seremos novos. tokotambola ndenge ye azotambola Caminhar como ele tokoloba caminha. ndenge ye azoloba Falar como ele yango fala. apôtre Paul alobi Por isso que o apóstolo Paulo soki disse, nazovivre se eu estou a ce viver, n'est pas moi qui vis soki se nazovivre estou a viver, ezali ngai te mutu nazovivre não é eu que estou a viver, c'est Christ qui vit dans moi Cristo que vive em mim. Christ en nous Cristo em nós, l'espérance de la gloire a esperança da glória. Christ en nous Cristo em nós, toganga l'espérance de la gloire a esperança da glória. Christ en nous Cristo em nós, espérance na gloria esperança e aguarda. tika nzambe apambola maloba na ye na pokwa Deixa que Deus abençoe suas palavras. nyonso pona yo nyonso pona yo Yesu Luna pesi elaku salela oyemba nyonso sopona you nzambe ya fonte nyonso pona oh Yesu oh yemba nyonso pona nyonso oh alleluia nyonso pona oh Yahweh 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 Papa nango zali zambi. Yahweh, 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 Papa nango zali zambi. Yahweh, 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 Yahweh,
eza agité. Il va se agiter mais. Mpe kozala lisusu agité koleka. E que fará nesse momento? Eloko nini okosala na moment oyo? Segundo a pregação, temos só a única esperança é Jesus Cristo. Selon Mateya tozalaka na espoir moko nde Yesu Kristo. A sua casa está sem mexida. Ndako na yo ezoningana. E a sua vida mesmo. Mpe bomoi na yo. E a sua família. Mpe libota na yo. O seu corpo está mexido também. Nzoto na yo eza komitungisa. Deus mexeu em todo lugar. Diable azotungisa nzoto na yo. O que faz? Eloko nini okosala? Vamos orar. Tokobondela. Senhor, Tokoloba. Tu és a única esperança. Oza le seul espoir. Na minha casa, na minha vida. Na ndako na ngai na libota na ngai. Na vida do meu marido. Na vie ya mobali na ngai. Na vida da minha mulher. Na vie ya mwasi na ngai. Na vida dos meus filhos. Na vie ya bana. Na minha vida dos meus netos. Na vie ya bakoko na ngai. Sou a única esperança de Oza le seul espoir na biso. E nesta terra, esse mundo. Na mabele oyo pe na mokili oyo. Está indo mal. Ezokende mabe. Senhor, protege-me, Pai. Kolo batela ngai. Proteja a sua igreja, Pai. Batela a église na yo. Oremos, Senhor. Tobondeli kolo. Tata uzamalamu Yesu. Muito obrigado nesse momento, Pai. O mundo está indo mal. Mas não queremos, Pai, andando sozinho. Queremos andando, Senhor, segundo a sua esperança. A minha vida, Senhor. Tu és bom para nós. Senhor, conduza, Senhor, nossas casas. Conduza nossas, Senhor, nossas famílias. A minha vida, a vida da igreja, em todo o sítio onde iremos, onde estamos, Pai. Jesus, seja presente em tudo, Pai. Conduza-nos, Pai, conduza-me, Pai. A minha esperança, Senhor, Tu és a minha esperança em tudo. Vamos destruir
Pour plan no diabo Satanás. tokobebisa projet ya mwingu na Tudo que Satana. o diabo planejou contra a sua casa, Nyonso abongisi contre ndako na yo, contra a sua vida, contre bomoi na yo, contra seus filhos, contre bana na yo, em nome de Jesus, contra a igreja. contre église. Vamos levantar, vamos ficar de pé. Tokotelema, Vamos resistir tokoresiste contra o poder do mundo das trevas, contre mulinga monde ya contra ténèbres, o poder, todo o plano que está sendo planejado no mundo das águas, contre plan nyonso ezobongisama na monde ya molili, no mundo das águas, na monde ya mai, em nome de Jesus Cristo. na kombo na Yesu. Oremos, Senhor, Tobondeli. no nome de Jesus Cristo. Pelo nome de Jesus, estamos a reprimir, estamos a quebrar todo o plano que o mundo das trevas faz contra nós. Que o mundo, Senhor, planeja contra mim, planeja contra a igreja. Destruímos no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Planeja meu bom plano, Pai. Que o teu plano, Senhor, diz em minha vida. Jesus, eu quero o teu plano. Jesus, eu quero, Senhor, quero que tu seja presente em tudo. Nasima bakunana, filipo somi tambora bako, sera koki mana yebite, na bomba mina yo demo bateri malau, mi pari sugi esa bakate, mosungi nanga. Oh Jesus, aleluia. Só para abençoar, ajuda meu Pai. Ajuda a sua igreja, Pai. Ajuda a minha vida. Ajuda, Senhor, a vida dos meus filhos. Meus irmãos, meus netos. Pai, seja presente no teu lugar, Pai. O Senhor. Os meus presentes, Pai. E a igreja, Senhor, seja presente como Pai, Criador do seu reino, como produtor. Esquibamina maboko mayo, sunga yawe sunga kaya, Quebra a divisão, quebra a perturbação. Seja longe, não seja longe. Separa a situação. Intimizade. Problemática, sai fora. Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, poderoso Deus, seja
Yahweh, tungagaye, kamukura kukete Yahweh, tungagaye. Tia paz. Bate la kimya. Senhor, obrigado, Pai. Chegamos no fim. Acabamos, Senhor, esse dia de hoje, neste momento. Aqui. Pai, abençoa a presença de minha mãe, meu pai, meu irmão, criança que estão aqui presente, Pai. Ajuda-lhe, Pai. Porque antes de chegar até no fim dessa oração, há muito que jejuaram o Senhor, mas não se encontra aqui, se encontra no caminho, nas viagens e fora do país, Pai. Que estão nos seguir, Senhor, está vendo na internet, Pai. Jesus, abençoa-lhes, Pai. Porque estão em direito do programa, Pai. Abençoa. Grande bênção que caiu aqui, cai também aquele que, Senhor, estão fora do país, que estão a acompanhar este programa pela via internet, Pai. No nome de Jesus Cristo, a sua graça e a sua bondade demora sempre para sempre. Abençoa a chegada até quem está aqui. E abençoa a nossa volta e transporte que vamos, Senhor, entrar para chegar nossas moradas, Pai. E quem que está doente aqui, receba a cura pelo nome de Jesus. Aquele que não conseguiram vir, que estão doentes em casa, que ele possa receber a cura em paz. Abençoa músicos, programa, Senhor, oficiante, mensageiro e todos nós, protocolo, todos nós, seja no acompanhamento de tudo. E esta noite, nas tuas mãos, aquele que estão tem coração batido, seja na consolação de todos, que rogamos assim. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Ah,